Noite. Todo mundo acordado, todo mundo bem? Então, boa segunda-feira, né? Como diz o irmão, começou a segunda-feira, começou de novo a semana. Para você que está em casa, boa noite também. Resolvemos transmitir também através da página da Rádio WF. Para você que está em casa, peguei de surpresa, né? Eu nem avisei. Para vocês que estão na igreja também, eu não avisei, queria transmitir. Mas eu comprei um plano da Claro para poder fazer isso. Onde eu estou, qualquer cidade que eu esteja viajando, né? E que pegue a Claro, eu estou lá transmitindo a palavra de Deus, tá? Então você que está em casa, sejam todos bem-vindos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pioneiros, agradece a todos vocês. Compartilhe aí e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Primeiro, eu quero fazer aqui alguns comerciais, tá? Para vocês entenderem o nosso propósito. Alguns de vocês me conhecem, Vanderlei Francisco. Para quem não me conhece, Vanderlei Francisco também. E eu sou caçula adventista, né? Mês que vem, dia 18, vai fazer 3 anos que eu estou de volta à casa do Pai. E obrigado por vocês me receberem muito bem. Já tive o privilégio de dar o testemunho aqui nessa igreja. Mas, há mais de 3 anos, então, porque antes mesmo de ser batizado, a nossa rádio WF, que é uma rádio evangélica na web, está pregando a palavra de Deus. Depois nós fizemos um propósito de criar um ministério chamado Ministério Independente, porque é aquele ministério que nem a associação nem a igreja paga, então a gente tem que colocar aqui Ministério Independente, né? Que é o Ministério Falando de Cristo. Dentro do Ministério Falando de Cristo nós temos um site, que é o site radiowf.net. A lição da Escola Sabatina, por exemplo, é postada lá todos os dias. Notícias do mundo evangélico, né, do mundo religioso. Nós temos uma página no Facebook, Rádio WF. Aí no Facebook, é onde eu estou transmitindo, você está recebendo agora em casa. Vilma, chegou bem o som? Então nós estamos transmitindo pela página, a página da Rádio WF. E lá nós estamos aí há 3 anos pregando a palavra de Deus, de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite. E qual é o tema que a gente prega ali? Lição da Escola Sabatina. E ali eu tenho mais tempo e eu vou mais a fundo, né, na lição. Aqui a gente tem meia hora para recapitular, lá eu tenho 5 dias da semana. Mas geralmente, quando eu estou fora, pelo menos 3 programas eu consigo fazer. 3 horas. E chegamos a 4.800 inscritos na página. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva na página, ok? Mas o Ministério Falando de Cristo precisava avançar. Então nós fizemos aquela van, que é aquele carro de som, e fizemos um estúdio dentro. Para quê? Para onde quer que eu vá trabalhando, eu possa pregar a palavra de Deus. E aí nós fizemos um canal no YouTube. A propósito do canal no YouTube, eu tinha falado aqui nessa igreja que quando chegássemos a 5.000 no Facebook, a gente iria para o YouTube. Então eu estou testando ainda no YouTube, porque eu estou aprendendo, né? Eu ainda não sei confeccionar, editar os vídeos, mas eu estou aprendendo. Mas lá no YouTube já tem 3 playlists. Falando de Cristo, programa, que são os programas que eu faço toda noite. Você vai assistir temas maravilhosos da lição da Escola Sabatina. Falando de Cristo na igreja, né? Já tem um sermão meu lá da Nova Jerusalém, lá da Jatobá 2, tá? E Falando de Cristo na estrada. Esse Falando de Cristo na estrada é um barato, vocês vão gostar. Eu cheguei, por exemplo, lá em Nova União, na estrada eu vi uma igreja da Assembleia de Deus. No meio da linha lá, linha 81, quilômetro 18. Eu fui lá, conversei com o pastor, mostrei a igreja dele, orei com ele, transmiti, né, uma oração com ele. Lá em Nova União tem uma igreja da Assembleia de Deus enorme, a mais bonita que eu vi até agora. E entrei, o pastor Feitosa, ele deixou mostrar toda a igreja, filmei, ele orou com a gente. Lá em Alvorada, a Igreja Cristã no Brasil. E assim, a gente vai mostrando um pouco da estrada, a gente vai pregando a palavra de Deus e fazendo esse relacionamento, né, com essas outras igrejas. O que eu preciso? Que vocês também sigam o nosso canal lá, tá? Posso estar compartilhando. E por que eu dei esse recado? Porque nós estamos estudando o tema das alianças, com S, entendendo como historicista adventista que é apenas uma aliança e que todas as outras são desdobramentos. Ou seja, Deus ele vai ampliando o conhecimento, a maneira de mostrar o plano de salvação. O que é aliança? A aliança é
o plano de salvação, criado por Deus antes que o homem pecasse. Então a aliança ela é eterna, porque ela vem e ela vai, ela é do eterno. Aliás, o próprio João vai dizer, né, que antes que o pecado houvesse, já o cordeiro tinha sido morto, né? Então a aliança ela é eterna por isso. E nós estamos estudando, terminamos aí a aliança sinaítica e vamos entrar agora no tema da aliança da graça. Serão 4 temas. Eu escolhi esse ano pregar a lição da escola sabatina, ampliando, né? Melhorando um pouco o aspecto dessa lição. Portanto, hoje eu vou tratar de um tema e eu vou convocar alguém aqui que não está na lição, mas que foi feita uma aliança com ele também, que é a aliança davídica, né? E a aliança davídica ela é muito importante, tão quanto a aliança que Deus fez com Moisés, tão quanto fez com Abraão, tão quanto fez com Noé, tão quanto fez com Adão e Eva lá no jardim. Ela não está na lição, mas é importante. E eu citei o canal da Rádio WF no Facebook, no YouTube, por quê? Porque nós temos uma missão de pregar, não só para dentro da igreja, mas para fora da igreja. Como tem muitas pessoas que têm uma interpretação diferente da nossa em relação às alianças, eu convoquei 3 personagens e perguntei para eles: em que época vocês viveram? Antiga aliança, Antigo Testamento? Ou Nova Aliança, Novo Testamento? E os 3 responderam: não, nós vivemos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Perguntei para os 3 personagens: de que maneira você encontrou salvação e o povo da sua época encontrou salvação, já que vocês viveram na Antiga Aliança? E os 3 personagens responderam: pela graça, pela misericórdia, não pelas obras. Pela graça, a misericórdia de Deus nos alcançou. Deus tomou a atitude de ir até nós. Amém? E quais são esses personagens? Eu convoquei Abraão para dar o seu testemunho, e nós estudamos aqui Abraão, né? E o tema Abraão está lá. Se você quiser saber o que nós conversamos, está na página da rádio, está lá no YouTube, ok? Convoquei Davi, perguntei para Davi, ele falou: não, eu também fui salvo, a minha geração foi salva também pela graça. Deus tomou a atitude de nos ofertar de graça, a gente era um povo muito pequeno, um povo que estava ali escravizado. Deus toma atitude, Ele nos salva, Ele nos resgata. E aí a gente canta o cântico de Moisés em Êxodo 15, demonstrando, reconhecendo o amor que Ele teve para conosco. E aí Ele nos convoca para a gente formar essa aliança, ok? Então eu já fiz o comercial para que vocês queiram entender o tema de hoje. Vocês vão lá no canal e assistam lá o que eu conversei com Abraão e o que eu conversei com Moisés e o povo, a geração de Moisés, ok? E terão hoje o privilégio junto comigo de ver o que Davi falou, tá? Então eu quero que o irmão traga aquela água enquanto a gente ora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que está em casa também, né? Em atitude de reverência, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e pedimos que o Santo Espírito venha estar agora com cada um desses irmãos e irmãs, seja aqui na igreja ou em casa, em qualquer momento que vai estar assistindo esse vídeo. Que o Espírito Santo, meu Pai, esteja presente em todos os lares, capacitando-nos a aprender e sendo o nosso mestre, o nosso professor. Obrigado por nos amar tanto. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O que nós aprendemos? Quem justificou Abraão? Na época de Abraão tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Melquisedeque. Mas quem justificou Abraão? Nós aprendemos lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, lembrando que a proposta da aliança com Abraão tinha acontecido no capítulo 12, né? E lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, creu
ele no Senhor e imputou-lhe isto como justiça, não é isso? Qual era o contexto? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai sair do meio da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? É uma terra muito legal, uma terra muito bonita, é um paraíso, e de você vai ter aí uma grande nação, ou uma multidão de pessoas. E agora aqui, quando Deus vai conversar novamente com Abraão, Abraão está chateado. Abraão chama Deus e fala: vamos conversar. O Senhor me prometeu, o Senhor me fez uma promessa, e como que vai ser cumprida essa promessa? Eu sou de idade, a minha mulher já é velhinha, e ela não tem mais fertilidade, como é que isso vai acontecer? E o Senhor fala: calma, não, para aí, como é que isso vai acontecer? O único nascido da minha casa é o Damasceno Eliezer. Senhor, vem cá, vamos ali fora, Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar todas. Abraão, bom, a gente sabe, né, a ciência nos diz que a olho nu, um céu bonito, e naquela época deveria ser um céu muito bonito, a gente consegue contar 5.000 estrelas, mas há mais de 1 trilhão e ainda continuam sendo contadas. Abraão olhou para as estrelas, olhou para ele, olhou para a mulher, impossível, né, de gerar um filho, mas dentro da impossibilidade ele creu no Senhor. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? O que nós vamos falar do nosso antepassado Abraão? Se ele foi justificado pelas obras, ele há do que se gloriar. Sim, mas não no Senhor. E Paulo, ele fala: vamos para a Bíblia, vamos para a Escritura. E aí ele cita Gênesis capítulo 15, verso 6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então a pergunta é: Abraão foi salvo pela graça ou Abraão foi salvo pela obra? Pela graça. Mas em que época viveu Abraão? Na antiga aliança ou na nova aliança? Então a raiz do evangelho, o que é o evangelho? As boas novas. O que é as boas novas? A salvação chegou. A raiz do evangelho pregada por Jesus, Paulo e etc e tal, que nós chamamos no Novo Testamento, a raiz está aqui em Gênesis 15, 6. Ou melhor, está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, naquele diálogo que Deus fala com aqueles 3 personagens, Satanás, Adão e Eva. Fala: olha, casalzinho, vocês dois, de vocês virá aquele que vai pisar a cabeça de Satanás, vai esmagar a cabeça de Satanás. Não é isso? Desdobramento. Quando você chega na aliança com Noé, por exemplo, vocês percebem que ali é a aliança da preservação da vida. Mas de Noé nós temos um descendente que é Sem. E da geração de Sem vem quem? Abraão. Percebe como que nós temos aí um desdobramento das alianças? Tá. Então não foi um sacerdote, não foi Melquisedeque, foi o próprio Deus. Você em casa está acostumado com a minha água, né? Com a minha Bíblia também, né? Então você também pode tomar a sua água. Faz muito bem para a saúde, né? Então, Abraão, ele foi justificado não por um sacerdote, não por Melquisedeque, e foi o próprio Deus. Então, quando você sabe que Abraão foi justificado pelo próprio Deus, esta é a garantia de salvação. Isso é muito bom saber, né? Deus colocou Abraão num relacionamento correto consigo mesmo. E aí gera resultado. O relacionamento de Abraão com Deus gerou um resultado. Qual foi o resultado? Gênesis capítulo 26, verso 15. Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Amém? Portanto, irmãos, pregadores, professores de escola sabatina, a ordem é justificação, ok? Então santificação. Justificação é a raiz. Santificação é o fruto. E a glorificação é a consumação. Nesta ordem está aqui no livro de Gênesis. Justificação, santificação, glorificação. Por exemplo, Enoque, ele andou com Deus e foi glorificado. Tudo aqui no livro de Gênesis. Por que eu estou enfatizando que está no livro de Gênesis e não a partir de Mateus? Porque nós estamos vendo o Evangelho aqui em Gênesis. E a aliança com Moisés?
continuação da aliança com Abraão. O que é que Deus revelou a Moisés? Um método diferente de salvação? Não. Deus não revelou um método diferente. Sempre foi Deus quem justifica. Deus nunca muda o método de salvação. Coloque isso na sua cabeça. A aliança de Deus com Moisés veio depois da aliança com Abraão. Agora, será que a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança sinaítica, substitui a aliança que Deus fez com Abraão? Essa é uma pergunta muito crítica que precisa ser respondida. E por que eu estou enfatizando isso, irmãos? E você que está em casa, olhe para mim agora, a igreja, se concentre um pouquinho aqui em mim. Nós, adventistas do sétimo dia, e boa parcela do protestantismo, nós somos historicistas e cremos que há uma aliança que percorre toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ok? Por exemplo, lá em Gênesis é retirado do homem a árvore da vida. Lá em Apocalipse ela é devolvida. O homem novamente tem acesso a esses frutos. O homem, ele não tem mais direito à presença imediata da face de Deus. Lá em Apocalipse, novamente, o homem vai ter esse contato direto e imediato na face de Deus. Há um outro grupo, mais antigo na nossa igreja, que defende duas alianças. E eles defendem que há realmente uma aliança sinaítica, diferente da aliança da graça, mas que mesmo no período da aliança sinaítica, a aliança da graça continua sendo a oferta de perdão através de Deus. Ok? Agora, os irmãos futuristas e preteristas, os irmãos de algumas outras denominações evangélicas, pentecostais e neopentecostais que talvez estejam assistindo, baseado nas anotações de Scofield, que fez uma Bíblia com suas próprias anotações, e é mais difundida hoje no meio cristão, que são dispensacionalistas, eles creem em 7 dispensações, 7 etapas, e dá um destaque muito grande para Moisés, lei, Jesus, graça. Ou seja, a ênfase é Moisés, lei. E essa dispensação da lei, salvação pelas obras, vem até Jesus. E que a partir de Jesus, nós estamos dentro da dispensação da graça. E nós percebemos aqui, e se você prestou atenção na leitura, não. Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, ele já foi alcançado pela graça e não pelas obras. Ok? Então essa ideia, ela cai por terra. Moisés, a mesma coisa. Deus, ele começa libertando eles de um decreto de morte. As crianças de 2 anos, os machinhos, os homenzinhos, tinham recebido um decreto de morte por Faraó. Esse era o grande problema que estava ali. Porque não haveria mais, se permanecesse poucos anos, não haveria mais a nação israelita, já que todos os homens que nascessem seriam mortos. Mas há um terceiro grupo moderno agora. E estão inclusos alguns irmãos adventistas e alguns irmãos protestantes, dizendo que Moisés, lei, e Jesus, graça, mas que o Espírito Santo na nova aliança substitui a lei. Então essas coisas, elas vão entrando devagarinho dentro da igreja, e como é bonito, de ser pregado, as pessoas deixam de consultar este manual e perguntar para quem viveu na época em que nós estamos estudando. Por isso eu falei aqui de Abraão, falei de Moisés e estou falando de Davi. Será que a aliança com Moisés substitui a aliança com Abraão? Gálatas capítulo 3, o apóstolo, ele já lutava com esse problema. Gálatas 3, 21, Paulo diz: é porventura a lei contrária à promessa de Deus? E ele mesmo fala: não, de modo nenhum. A maioria dos adventistas, eles acreditam que realmente a graça e a lei andam de mãos dadas de Gênesis a Apocalipse. A graça e a lei andam juntas. Aliás, o salmista vai dizer que elas se beijam na cruz. Então nós vemos que no pensamento do apóstolo Paulo, a aliança com Abraão entrava em continuidade com a aliança de Moisés. A aliança de Deus com o povo de Israel tinha a diferença que agora o povo, ele se aproximava do sacerdote
Levítico lá no santuário. Isso está descrito aí em Levítico capítulo 4. O que eles faziam? Eles apresentavam ali o sacrifício de sangue. O Vanderlei pecou, ele pegava aquele cordeiro e ia agora, entrava no pátio, ali era recebido pelo sacerdote, ele chegava no altar de sacrifício, o Vanderlei matava aquele animal. O sacerdote pegava o sangue daquele animal, espargia nos 4 cantos, e pegava aquele sangue, entrava no lugar santo, e diante do lugar santíssimo, espargia no véu. E ele pronunciava: os teus pecados estão perdoados. Como ungido de Deus, o sacerdote dizia: os teus pecados estão perdoados. O sacerdote jamais falava: eu te perdoo. O sacerdote não pode falar. Passaram o seu tempo, alguns sacerdotes usaram, eu te perdoo, mas não pode. O sacerdote, ungido de Deus, falava: os teus pecados estão perdoados. Então aquele ritual significava o quê? Graça expiatória. Graça expiatória. Aquele sangue, aquele sacerdote, eles não tinham poder para absorver. Só Deus. Abraão foi justificado por Deus. Moisés e todos da sua geração, justificado por Deus. Os seus pecados estão perdoados. O que é isso? Justificação pela fé. Amém? Aquilo que Deus fez diretamente com Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 6, o que ele fez? Ele creditou a favor de Abraão a sua justiça. É o mesmo modo de salvação. Agora prossegue esse modo de salvação na aliança sinaítica através do sacerdote levita. E aí está a função exercida pelo sacerdote ungido, E quando o sacerdote demorava em perdoar ou se apressava em perdoar, entrava em corrupção, Deus mandava o profeta para corrigir, falar com aquele sacerdote, e ambos, profetas e sacerdotes, cumpriam ali os mandamentos de Deus. O irmão, baseado no hino, sem saber, eu tenho comentado com a Vilma que às vezes eu começo a estudar temas e pregar temas, aí eu ligo a TV Novo Tempo, eu passo tempo sem assistir TV Novo Tempo, estão lá pregando a mesma coisa. Eu vou na igreja, alguém está pregando a mesma coisa, eu falo: Vilma, o Espírito Santo, ele age. Ele não sabia o que eu ia pregar. O Salmo 51 e o Salmo 32, ele é um salmo de Davi, baseado em 2 Samuel capítulo 11. Leia o Salmo 51 inteiro. E agora eu quero convidar vocês, e vou deixar como tarefa vocês lerem o Salmo 51. Abra a Bíblia de vocês no Salmo 32. Vocês vão ler em casa inteiro. Eu vou ler alguns versículos do Salmo 32. Salmo 32 e Salmo 51 é um salmo de Davi. E o Salmo 32 é considerado por unanimidade que a base desse salmo é 2 Samuel capítulo 11, A experiência de Davi com Betseba, o marido dela, o hitita Urias. Bom, vocês conhecem muito bem a história, E Davi, ele entrou no espírito de arrependimento. Agora, para Davi entrar nesse espírito de arrependimento, foi necessário que o profeta Natã fosse até Davi e convencesse Davi que ele havia pecado. Agora, a pergunta é então: quanto tempo demorou para que Davi se arrependesse após ter cometido adultério e o homicídio de Urias? Quanto tempo demorou até que ele se arrependesse? Alguém sabe quanto tempo? Se em casa sabe aí? Talvez alguém já tenha assistido lá no programa, 1 ano. A resposta é 1 ano, A Bíblia vai dizer que 1 ano depois que o bebê nascesse, Deus, ele possui uma longa paciência. Está demonstrado aqui. Deus, ele possui uma longa paciência. E Deus precisou usar um profeta especial para trazer Davi à realidade. Não quero dizer que eu sou um profeta especial. Eu quero dizer que você em casa e você aqui na igreja está ouvindo a palavra de Deus no Salmo 32. Agora, quando Davi foi quebrantado, ele realmente, de fato, se arrependeu. Como é que nós podemos saber que Davi de fato se arrependeu?
Bom, a Bíblia vai dizer que ele é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, que ele é herói da fé. E porque escreveu a sua confissão pessoal nos 2 salmos, 51 que o irmão leu, e aqui no Salmo 32. Ele escreve. E por que que esses salmos estão aqui na Bíblia? Será que estão escritos para termos pena de Davi? Será que é para saber que Davi foi um fracasso total? Ou existe por trás do Salmo 32 e 51 um propósito mais elevado? Será, irmãos, que Deus queria que esta confissão de Davi fosse gravada para tornar uma inspiração ou uma confissão inspirada para que todas as gerações posteriores até nós, até aqueles que virão depois de nós, pudessem receber essa inspiração? Para que adúlteros, assassinos soubessem que ainda há esperança? E aí eu acredito nisso, que está registrado aqui, com esse propósito, que há esperança para qualquer dos pecados. Esses salmos foram escritos para que nós nos identificamos totalmente com a condição de pecador. Somos pecadores. Para que eu e você possamos dizer, este aí no salmo sou eu. Talvez você não tenha uma oportunidade de adulterar ou matar, mas saiba que você está intrinsecamente nesta mensagem. Você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 32, vamos examinar com cuidado alguns versos. Este é um dos 7 salmos, denominados salmos penitenciais, salmos que eram usados nos rituais do templo pelos judeus, e eram recitados pelos corais, especificamente no dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, para inspirar todo Israel, para conseguirem a obediência do mesmo modo como Davi conseguiu. Como é que Davi conseguiu? Fique com a gente. O Salmo diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Mas eu falei que ele demora 1 ano para se arrepender. Onde é que está o arrependimento aqui? Eu não estou vendo muito de arrependimento nesse versículo. Alguém está vendo arrependimento aqui? Não. Eu vejo alegria, contentamento do rei. E a gente pode traduzir essa felicidade, né? Feliz o homem cujo pecado foi perdoado. Nós estamos vendo o resultado final do perdão, o fruto do verdadeiro arrependimento. E por que está dessa forma? É o estilo judaico de escrever. A conclusão maior, ela vem depois da declaração. É o sistema quástico. Uma outra hora a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como os salmos são escritos. Cada salmo ele é construído de uma maneira espetacular, como uma poesia, no qual o início e o fim se correspondem mutuamente. E o coração está no meio. Por isso os salmos são 150 salmos, 150 sermões prontos, né? Cada salmo gritando, prega-me, prega-me. Mas por que a gente não prega muito salmo? É difícil pregar salmo, porque você não pode tirar apenas um texto e pregar, né? Atrás do salmo tem um contexto histórico. E como vai sempre tendo novas descobertas arqueológicas, históricas, os salmos vão ficando cada vez mais modernos. Nós temos que estar muito atualizado para pregar salmos. Agora, quando você lê todo o salmo, você percebe que ele enfatiza 3 vezes o assunto perdão. Os crentes hebreus, eles diziam 2 vezes a mesma coisa. É o estilo que a gente chama de paralelismo. Para dar ênfase, ou a gente coloca em negrito, né? Destaca a palavra. Nós que somos locutores, a gente vai fazer uma palestra, a gente dá ênfase, né? Na voz. E como que eles davam ênfase? Eles repetiam 2 vezes. Paralelismo. Só que quando você vê o Salmo 32... ele está falando do pecado, ele repete 3 vezes. 3 variações para pecado. Transgressão, depois pecado, e o terceiro termo para pecado é iniquidade.
3 palavras idênticas para pecado. 3 palavras: pecado, transgressão e iniquidade. Isso significa que não há pecado nenhum, de nenhuma espécie, que não possa ser perdoado. O salmista está enfatizando: olha, qualquer que seja o pecado, estão aqui e podem ser perdoados. Mas qual é, essa pergunta que você deve estar fazendo aí no seu sofá, qual é a condição do perdão? Está vendo como que a aliança, ela vai tendo seu desdobramento, ou ampliando com o nosso conhecimento? Vai transparecer no verso 3 e 4, aí no Salmo 32. Anote aí, o que Davi fala? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Forte, né? Bom, esses versos, irmãos, foram escritos depois do verso 1 e 2, certo? Só que aconteceu antes. É assim que a história começa de fato. Ela conta com a sinceridade de Davi, que não tinha coragem de se arrepender. Ele não tinha coragem de confessar. Onde está a raiz dessa disposição de não confessar? Na justificação própria. Imagina um rei assumir diante de Deus que ele falhou, que ele pecou. Imagine, e eu já preguei isso aqui nessa mesma igreja, quando nós falamos para as pessoas: Jesus quer te salvar. E você pensa: Jesus quer me salvar do quê? Aí as pessoas vêm: ele quer me salvar das dívidas, ele quer me salvar das doenças, ele quer me salvar de um acidente, quer me salvar do Covid. E fala também: mas ele quer te salvar de algo pior. Pior é, ele quer te salvar do pecado. Opa! E se você começar a dar nome aos pecados, nem todos querem ser salvos. Justificação própria. Justificação própria. E este é o nosso problema. Não queremos demonstrar a nossa face real. Nós podemos esconder a nossa face real dos homens, mas Deus, Ele vê o nosso coração. Ele sabe de tudo. E Deus espera uma confissão sincera. Se não confessarmos a Deus, o que o salmista está dizendo? Que nós nos tornamos doentes. Ele declara isso: envelhecer os meus ossos. E a psicologia, a psiquiatria moderna confirma: se você tem ansiedade, amargura e ódio em seu coração, você poderá desenvolver úlcera, né? Pode ter morte prematura. E Davi estava como se consumindo. Davi sentia em sua consciência a condenação, a ira de Deus. E ele disse: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Salmo 38, 2, né? Agora, o que acontece no verso 5? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Este é o coração desse salmo. Este é o único lugar na Bíblia que declara explicitamente que podemos alcançar perdão somente pela confissão. Anotou aí? Anotou em casa? É o único lugar na Bíblia que vai deixar explícito que você e eu só podemos alcançar perdão dos nossos pecados se confessarmos. Isso é importante. E ele declara: confessei-te o meu pecado. Irmãos, depois de um ano inteiro ele chegou à realidade e ele declarou: Senhor, Senhor, eu pequei. E o próprio Deus gostou, né? Deus finalmente ficou feliz. Quando confessamos nossos pecados, quanto tempo demora para recebermos perdão? Quanto tempo você tem que esperar? Mais de um ano? Quanto tempo? Eu tenho perguntado a algumas pessoas quanto tempo você precisa esperar para receber o perdão, e elas dizem: não sei. Lá em 1 João capítulo 1, verso 9, 1 João 1, verso 9, é um verso complementar do Salmo, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto que responde a este, né?
Lembra a velha aliança e a nova aliança? Elas trabalham em cima do mesmo processo de perdão. Anotou? A velha aliança e a nova aliança trabalham em cima do mesmo processo de perdão. A velha e a nova aliança em união uma com a outra. E aí está o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. Em sua teologia, Paulo, em Romanos capítulo 4, ele cita também o Salmo 32. Vocês sabem que no Novo Testamento, e aqui eu já citei, né, para você que está em casa, e vocês já estudaram na lição, Paulo citando Abraão. Mas ele cita também ali em Romanos capítulo 4, o Salmo 32, vamos ver? Vocês precisam ver isso aí, né? Junto comigo, vamos lá? Primeiro ele cita Gênesis capítulo 15, verso 6, ele cita Abraão. Ele está citando para quem? Para a igreja cristã em Roma, que é a mensagem que ele está apresentando, usando basicamente a mesma mensagem dada por Deus a Abraão. Porque para Paulo, perdão de pecado era justificação pela fé. Mas justificação é mais do que perdão. E mais do que um acerto de contas. Para Paulo, justificação tem duas transações. E isso torna mais claro a experiência de Davi aqui no Salmo 32. Romanos capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 8. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E olha as palavras de Paulo. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Amém? O que Paulo está citando? Salmo 32. Então vejam que que Paulo, ele apela não somente para Abraão como justificação pela fé, mas agora ele cita também Davi. Para o apóstolo Paulo, o seu próprio evangelho tinha duas grandes testemunhas. Abraão, já citado por nós aqui, justificado pela fé somente, e agora o rei Davi, que caiu em profundo pecado, mas encontrou reconciliação com Deus, que tinha perdoado aqueles profundos e miseráveis pecados. O que significa isso? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1 e 2, citado por Paulo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. E o verbo hebraico, usado aqui, significa tomados e jogados fora. O fardo da culpa é removido. Em outras palavras, o pecado é coberto. Significa a mesma coisa. Justificação pela fé. O pecado é coberto. É outro símbolo para sangue expiatório. Tudo é a mesma coisa. Deus cobre porque Ele não deseja mais ver esses pecados. Ele não se lembrará mais dos seus pecados. É claro que Deus pode se lembrar, mas Ele não quer trazer de volta, nem durante o milênio. E por toda a eternidade eles são lançados na água e cobertos para sempre. A gente vê isso. Eu amasso e jogo nas profundezas do mar. O perdão de Deus, irmãos, é sempre absoluto. É algo que nós precisamos refletir. Ele não guarda para jogar na sua cara depois, como nós seres humanos fazemos. E podemos ver isso no Salmo 51. Ele identifica perdão com purificação. Quando você junta os dois Salmos, 32 e 51, então Davi percebe que ele foi colocado numa relação correta, numa relação ideal com Deus. E como é que Paulo explica isso? Verso 6, Romanos 4, 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras. Davi declara a mesma coisa. O que ele diz então? Lá no Salmo 32, a mesma coisa que o apóstolo Paulo pregando em suas cartas. Portanto, Davi no Salmo
o rei Davi já possuía o próprio Evangelho. Assim, tanto na antiga aliança como na nova aliança, o que há de igual? O que possuem? O mesmo Evangelho. Ok? Há uma continuidade. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que coloca em descontinuidade. E a continuidade, ela está contida na substância. E a descontinuidade está apenas nas formas de adoração. Apenas na forma de adoração. Na antiga aliança, refere a adoração no santuário, a morte dos animais substituintes e também a forma do sacerdócio levítico. Essa é a diferença, na forma ritual da adoração. Mas a essência e a base é o mesmo Evangelho. O modo de salvação é o mesmo. Ok? Bom, indo para o final aqui, irmãos. Vamos ler Romanos 6, a próxima linha, né? Diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Quando você compara com o Salmo 32, 1 e 2, você vê uma diferença, uma progressão, um desdobramento. Davi não fala de justificação. Davi declara apenas aqui no Salmo 32, bem-aventurado o homem quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi fala de uma bênção no aspecto negativo, ele fala, não atribui. É um aspecto negativo de descrever? Não atribui. Mas é uma bênção, já é uma bênção. Paulo toma a frase, a mesma frase, de modo positivo. Paulo diz que é o mesmo que aquilo que Deus fez com Abraão. Davi não cita que é a mesma coisa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E Paulo pega a mesma frase e ele vai citar. Paulo diz que a mesma coisa que Deus fez com Abraão é a mesma coisa que Deus fez com o rei Davi. Ok? Ele acredita sobre esses dois personagens a sua própria justiça, em vez de acreditar pecado. Então Paulo, ele vê os dois lados da moeda. Primeiro, remover a culpa, e então substituir essa culpa pela justiça de Deus. E aqui há algo novo que vocês vão estar vendo. Zacarias capítulo 3, né? Você pode usar como ilustração, onde o profeta Zacarias vê o sumo sacerdote Josué apresentando ali com roupas sujas. O que o diabo faz? O diabo declara, ele não é digno de receber as tuas bênçãos, porque ele está com as roupas sujas. E o que Deus diz? Eu o escolhi. Amém? A nossa própria salvação não depende de nossa própria justiça. Não está baseado em nossa bondade, não está baseado em nossa sinceridade, não está baseado em nossas virtudes. Deus simplesmente declara, eu escolhi você. Aí está a essência da graça de Deus. Deus escolhe você. Isso é algo extraordinário. Perguntamos, por que Ele me escolheu? Não sabemos. Mas Deus declara, eu amo vocês, eu fiz vocês, eu não quero abandonar vocês. Ele é o Criador fiel. E Ele fala, vou escolher você novamente. E Ele declara, removam estas vestes sujas. Isto é perdão. Ele está perdoado. Remove essas vestes sujas. Mas como que é uma pessoa sem roupa? Alguns podem ter boa aparência, outros uma aparência horrível. A maioria não tem boa aparência quando estão nus. Nós não somos muito atraentes sem roupas, né? E Deus declara que a nudez ainda permanece como símbolo de culpa. Portanto, não existe nenhuma melhora removendo a roupa suja. Davi poderia falar assim, bom, Deus tirou todo o meu pecado depois que eu confessei. Pegou os meus pecados, amassou, jogou no fundo do mar, não vai mais se lembrar, não vai mais jogar na minha cara, ok? Pronto, é só isso? Paulo, ele vem melhorando, está vendo o desdobramento? Paulo, ele melhora, baseado aqui em Zacarias 3, Paulo melhora. O que Deus disse imediatamente em Zacarias 3? Ponha nele roupa nova e um turbante novo, onde está escrito, Santo ao Senhor. Amém? Isto é justificação pela fé. Ele escolheu você
Você confessa os seus pecados, Ele tira os seus pecados, amassa, joga no fundo do mar, nunca mais Ele vai jogar na sua cara. E agora você está nu, e agora Ele cobre você com a justiça dEle. Isso é justificação pela fé. Este é o sentido mais profundo do perdão. Este é o evangelho completo. O apóstolo Paulo diz: eu não inventei. Jesus não nos deu um novo evangelho como alguns pregam. Abraão já possuía esse evangelho. Davi experimentou esse evangelho. Em Jesus Cristo nós temos a certeza como jamais poderia ter sido dada anteriormente. E Cristo então diz: teus pecados te foram perdoados, vá e não peques mais. Amém? Algumas pessoas ficam entusiasmadas com o perdão, e eu gostaria que todos nós ficássemos entusiasmados com o perdão, porque essa é a mensagem que todos devem ouvir nos cultos de domingo, quarta, sábado, ouvir algo direto sobre o perdão, que Deus perdoa, joga no fundo do mar e cobre a gente com a justiça própria dEle. Que nós possamos, como professores, pregadores, líderes, não começar pregando sobre santificação. Jamais comece um sermão dizendo o que eles precisam fazer ou não fazer. Comece sempre com a Bíblia, como as cartas nos ensinam, como o dia dos Pentecostes. Primeiro fale a respeito do que Deus fez, e então como resultado, o que nós faremos. Lembre-se, primeiro justificação, depois santificação. Não invertam. E lá no final, glorificação. Justificação, santificação. Lembre-se que justificação é a raiz. Primeiro a raiz. Sem raiz, não há fruto. Abraão creu. E no verso 26, ele obedeceu. Sem raiz não há fruto. E é a verdade que a raiz não precisa ser vista, né? A raiz ela está escondida, mas está firme sobre o solo. Mas os frutos dessa raiz são visíveis para todos. Quando vocês querem mais fruto, vocês não falam para a árvore: ô árvore, você precisa, a árvore, dar mais fruto. Porque a árvore não se impressiona com a sua fala. Faz diferença para a árvore. E a árvore diz: então você quer mais fruto? Me dê melhor alimento para as minhas raízes, e automaticamente vou produzir mais frutos. A cura está na raiz, irmãos. Levem as pessoas a amarem, a terem gratidão para com Deus, e essas pessoas serão mudadas. E para fechar, agora podemos ver como Abraão, Moisés, Davi, todos eles possuíam em essência o quê? O mesmo evangelho de Deus. O que é evangelho? Boas novas. O que é boas novas? A salvação chegou para todos. Para você que está em casa, para você que está na igreja. Não importa qual seja o seu pecado. O que importa é que você reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus para te perdoar e para te cobrir com a justiça dele. Amém? Eu agradeço a todos que estão em casa. A gente vai permanecer um pouquinho mais aqui na igreja para a gente cantar o hino de novo, 192, Infinita Graça. E tem tudo a ver com esse sermão. Que Deus abençoe você que está em casa. Se você está no YouTube, dê o seu like. Se inscreva no canal Falando de Cristo na Estrada. Se você está na Rádio WF aqui no Facebook, talvez falta só você se inscrever para chegar a 5.000. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Pioneiros dá um abraço bem gostoso em você e em tua família e deseja que Jesus Cristo faça morada no teu coração e aí na tua casa. Amém?